Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje num Papo de Impacto especialíssimo, uma edição especial e histórica. Já que a gente fala sempre de inovação, de tecnologia, hoje nós inovamos e trouxemos o Papo de Impacto para dentro da minha sala aqui na Unifage. E eu recebo para essa conversa tão bacana uma pessoa que tem uma história de vida que é fantástica e que foi mordida pelo bichinho da inovação, da tecnologia e da IA. Não hoje, muito tempo atrás. Eu tenho aqui a honra de receber Andréia Nunes, doutora Andréia Nunes, tudo bem? Tudo bem, Flávio. É uma honra estar aqui hoje e digo que é um privilégio. O privilégio é nosso de receber uma pessoa tão especial aqui que vai falar um pouquinho da sua história. Andréia, você está aqui no grupo com a gente, montando vários projetos, inclusive um que a gente vai estar falando, que é um curso de graduação em IA. Uma coisa diferente que nós estamos colocando para poder rodar a partir agora de outubro e que de fato traz um diferencial muito grande em relação ao que a gente tem aí como cursos livres de IA, pós-graduação, porque é um curso que vai fazer uma imersão realmente diferenciada e tem muito a ver com as principais instituições de ensino aqui do país e de fora, com profissionais de alto gabarito, como é o caso dela, viu gente? E que vem hoje para esse nosso meio que nós conseguimos constituir, criar, que é, sim, hoje, um cenário muito positivo, muito encantador e que cria um ecossistema educacional inovador e diferenciado. Antes de começar a falar disso, eu queria perguntar, quem é Andréia Nunes? Essa é uma pergunta profunda, hein? Essa é boa. Então, eu sou Andréia Nunes, inicialmente eu sou filha do João Lopes, que é um segurança, então vocês conseguem entender que segurança é um valor importante para mim. Eu sou filha da Dona Rosa, que é uma cozinheira que sempre fez grandes receitas e cada vez melhorando e cada vez conquistando mais pessoas, então outro valor importante para mim, essa questão do processo melhorar. Eu sou irmã da Adriane e da Elizabeth, que são duas irmãs incríveis. E sou a esposa do Wellington Alves, aí há bastante tempo, que me diz que eu sou um Kinder Ovo, que todo dia é uma surpresinha em casa. Então, assim, eu me permeio nesse mundo. Além disso, a minha parte aí, né, profissional, a minha primeira formação só Não, peraí, calma, André. Onde você nasceu? Porque o pai é segurança e a mãe cozinhando, né? Só pode ser daquela terra maravilhosa. Sim, eu nasci na cidade do Pão de Queijo, que eu sou uma honra, eu sou de Belo Horizonte, tenho muito orgulho de ser mineira, porque eu tenho esse espírito acolhedor, esse espírito carismático do mineiro. E tem aproximadamente 12 anos que eu vim para São Paulo, desbravar São Paulo. E você, na verdade, quando estava lá em Minas e resolveu, porque ela é médica, tá, gente? E ela vai contar essa história. Como é que foi essa sua situação de ir para a medicina? Você já tinha alguém que te influenciou, alguém na família, algum amigo, alguma amiga, ou a coisa bateu em você e falou, não, quero fazer medicina? Então, eu sempre quis fazer medicina muito pelo um perfil desde a infância. Eu gosto de entregar resultados. E eu acho que a medicina, além de entregar resultados, você cuida de alguém. E eu acho que até pelo espírito mineiro aí, a gente esse sentido de estar próximo, cuidar. A vida não é como a gente desenha, né? Como eu disse aí da minha história, eu sempre estudei em escola pública e aí quando eu falei, vou tentar medicina, eu falei, estou com um desafio enorme, mas é possível. Até chegar na medicina, eu tive o privilégio também de fazer uma graduação de engenharia mecânica. Eu não cheguei a formar, mas eu fiz aí 4 anos. Por isso que você tem essa sua mente voltada também para exatas, né? Sim. Que bacana. E o mais interessante, Flávia, assim, todo mundo fala assim, mas André, você gosta da medicina e por que você foi entrar na engenharia? Eu sou de uma época, assim, que o vestibular de medicina a gente fazia prova aberta de exatas. De matemática, de física, e eu passava para a segunda etapa e aí matemática era ali um gargalo. E
E em Belo Horizonte, a gente tem um centro tecnológico, que é o Cefet, tinha uma graduação, uma graduação de engenharia mecânica muito robusta, que era um vestibular na época mais difícil. E um preceptor, assim, que eu tenho muito carinho, falo que sou, né, grata por ele, falou, por que você não faz para treinar? Só que eu fiz para treinar e passei. Na época eu passei terceiro, quarto lugar e é uma instituição federal. Eu falei, eu vou cursar engenharia. E lá eu me envolvi, porque eu sempre sou muito intensa. E aí eu tenho a parte de bioengenharia, que era uma área onde eu me desenvolvi. Então, assim, quando me perguntam assim, André, você entrou na engenharia? Eu falo, eu entrei para aprender matemática, para passar no vestibular de medicina. Só que eu me encontrei também na engenharia, porque assim, você consegue construir coisas na engenharia. Com certeza. É por isso que eu tive essa passagem antes de chegar na medicina. E aí a medicina foi logo em seguida, na sequência? Então, não, porque aí eu entrei na engenharia, eu fui gostando, fui fazendo bioengenharia, aí eu queria fazer um estágio fora, enfim. E só que aí, assim, a hora que eu vi já tinha passado muito tempo, tinha passado 3 anos. Aí eu falei, não, eu acho que eu perdi o foco, agora eu vou voltar. E foi quando eu voltei e tentei o vestibular de medicina. E como eu passei inicialmente numa federal e estudava numa federal, eu tive que me abdicar de um dos cursos, porque você não pode ir 2 ao mesmo tempo. E foi por isso que eu não terminei a graduação de engenharia. Aí eu fui fazer medicina e ficou Só que essa sementinha ali da parte de exatas ficou em você, né? Sim, porque sim. a construção lógica das coisas, principalmente para essa área de TI, ela é muito importante. Sim. E aí você foi, fez medicina, terminou e aí foi fazer residência. Fui fazer residência. Aí eu formei, eu fiquei 1 mês em Belo Horizonte. Quando eu formei, vim para São Paulo. E em São Paulo eu falei, não, agora eu preciso fazer uma residência. Fiquei 1 ano trabalhando aqui em São Paulo. E entrei na residência de oftalmologia. Oftalmologia. E aí, assim, por que a oftalmo, né? Que é uma pergunta. Durante os meus estudos aí para passar, eu peguei uma doença que chama toxoplasmose ocular. Nossa! E eu praticamente perdi quase a visão toda do olho esquerdo. E aí, quando eu fiquei muito imersa nesse tratamento para recuperar, eu amei aquela situação, apesar de estar do outro lado, né, não no sentido bom. Eu falei, nossa, eu acho que isso aqui é sensacional. E foi por isso que eu fui parar na oftalmologia. Que coisa, por uma experiência pessoal. Própria. Que bacana. E aí você atuou durante todo esse tempo na área de oftalmo, como especialista nisso, né? E mudou para São Paulo de vez. Mudei para São Paulo de vez, aí eu mudei para São Paulo. A minha primeira, assim, no estado de São Paulo foi em Guarulhos, morei em Guarulhos 1 ano. Depois mudei para Vinhedo. Vinhedo, aqui pertinho. Depois para Valinhos. Do lado também, né? Um do lado do outro. E agora, aqui em Indaiatuba, eu estou há 5 anos, mas durante esse tempo andei bastante cidades. Que legal. E o teu marido é engenheiro, né? Meu marido é engenheiro civil. Que bacana. E aí eu queria perguntar para você, como é que foi a sua transição? O que deu aquele tchan? Parece que tem uma história interessante aí, que parece que são coisas que vêm na vida da gente e que mostram depois que a gente estava sendo preparado o tempo todo para aquilo que a gente acabou abraçando. Sim. Queria saber qual foi o ponto culminante que fez você pensar em inteligência artificial, nessa parte relacionada a um sistema computacional, enfim, essa sua migração. Porque hoje, como você vai contar para o pessoal, você é uma das principais atuantes dentro dessa junção da medicina com a inteligência artificial e a tecnologia de inovação. Conta pra gente, como é que foi isso, André? Não. Porque o pessoal não vai acreditar, mas é verdade. E é verdade. O ponto de inflexão, assim, dessa história toda foi que eu resolvi fazer, médico adora estudar, né? Eu falei, vou fazer mais uma subespecialização. Eu sou oftalmologista, eu já era plástica ocular. Eu falei, eu vou fazer uma especialização em adaptações em lente de contato, porque estava surgindo a ortoceratologia, que é um tratamento que você faz para barrar a progressão de miopia, principalmente em criança. Que bacana. E Belo Horizonte é a referência em ortoceratologia, e como eu falei, vou estar próximo dos meus pais 1 ano, e eu fazia ponte aérea.
E aí um certo dia, esse certo dia é 30 de outubro de 2019, eu saindo às 21h02 do consultório, eu estava bem assim, exausta do dia, eu entrei dentro de um Uber e aí eu simplesmente sentei no banco de trás e suspirei, tipo, fim. Esse Uber, Flávia, assim, o que me espanta dessa história é justamente isso. E você acredita que eu tenho anotado tudo que eu falei que um dia ainda eu quero tem tanto detalhe? Agradecer a ele, porque foi ele o responsável de tudo isso que eu estou hoje cocriando. Esse Uber olhou no retrovisor, me deu boa noite, falou boa noite. Fica assim não, doutora, porque a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego. Aí eu... E isso foi quando? 30 de outubro de 2019. Ninguém falava de IA na época. Ninguém falava de IA na época. E aí, eu assim, com a minha cabeça matemática e humana, comecei download, nada de caixinha de IA nos meus arquivos. E aí eu falei assim, me conte mais sobre essa inteligência. A senhora não viu aquele case em São Paulo? Deu um exemplo aqui de São Paulo. Aquele escritório de advocacia que mandou não sei quantos advogados embora para colocar uma IA, um modelo que faz as jurisprudências. Aí eu fiquei assim, falei, meu Deus... Aí eu fiquei tão encantada que esse dia eu lembro que eu fui dormir 3h da manhã. Porque eu cheguei na casa da minha mãe, eu tomei um banho e sentei e falei, eu preciso entender o que esse motorista falou comigo. E aí, eu falei assim, meu Deus, isso aqui... Na época, sabe quando você caminha no escuro, você sabe que você está no caminho certo, mas você não sabe o que vai dar, mas eu falei, não, gente, eu vou continuar nisso aqui. E aí eu li aquilo tudo assim, eu super apaixonada, aí olha o que passou na minha cabeça. Andréia, você está muito atrasada, porque já tem muita gente estudando esse negócio. E aí eu voltei decidida que eu iria voltar para São Paulo e estudar inteligência artificial. E foi o que eu fiz. Voltei para São Paulo e aí eu falei, eu preciso reestruturar toda a minha carreira, eu preciso reestruturar meu consultório. E não no sentido, Flávio, de abandonar a medicina. Nunca foi esse o propósito, porque eu amo a medicina. O propósito é ampliar a minha visão e o meu impacto que eu poderia causar na medicina sabendo de tecnologia. Então, esse era o meu objetivo inicial e sempre foi. E foi quando eu comecei toda essa história de estudar inteligência artificial, aí eu me graduei. Eu entrei inicialmente numa pós, só que eu falei assim, poxa, eu preciso estudar mais, eu quero ser uma especialista, enfim. E aí eu entrei numa graduação de ciência de dados, eu sou a primeira turma dessa graduação dessa universidade aqui em São Paulo, a Univesp. E aí eu me graduei. Aí nesse meio tempo foi acontecendo coisas muito legais, quando você está num meio que ainda quase ninguém está surfando a onda. Eu tive o privilégio de entrar num fellow de inovação em saúde no Einstein. E lá eu tive uma experiência internacional que mudou a minha vida para o Vale do Silício, onde eu pude ver a IA, eu falei, nossa, eu estou no caminho certo. E atualmente eu estou numa residência de inteligência artificial, onde eu tenho realmente skin the game. Eu desenvolvo projetos de IA, modelos, aplico, vejo a parte linda da IA, vejo a parte desafiadora e é onde nós estamos. Andréia, e como é que foi essa sua vinda, esse encontro aqui com a nossa instituição, tanto a Unimax quanto a Unifage? Como é que isso aí surgiu para você dentro de toda essa sua revolução pessoal, né? Porque é uma revolução pessoal. Você estava super estabilizada, super bem, e começou a se questionar, mas o que tem mais? Né? Sempre tem alguma coisa que acaba ficando cutucando. Para as pessoas que têm isso, né? Acaba sendo uma coisa muito bacana o desafio. E para você chegar até aqui também foi bacana, porque o processo acabou acontecendo novamente através de pessoas que você conheceu, pessoas que você teve contato lá atrás e que uma hora ou outra acabou tendo algum tipo de inserção. E às vezes a gente fala, né, como o caso do Uber,
teve uma situação aí que alguém estava jogando beach tênis, conversou, como é que foi isso aí? Então, eu falo que chegar aqui na Max e na Unifage foi um processo muito orgânico mesmo. O meu marido, ele gosta de jogar beach tênis e teve um campeonato no clube e ele conheceu o Márcio Chances, que o Márcio estava sem dupla nesse campeonato, a esposa dele virou e falou, olha, você não quer ser dupla do meu marido porque ele quer jogar e não tem, e acabou que os dois se tornaram amigos, enfim. E foi uma amizade muito legal, assim. Só que eu fui num congresso que o Márcio promoveu de inovação, e aí eu conheci o professor Hércules. E, por coincidentemente, eu não sei se vocês viram teve um case que aconteceu na tecnologia que me abalou muito no sentido assim, desse meu lado ético, que estudantes, pesquisadores estavam escrevendo nos artigos e colocava a letra em branco, que aí não dá para o revisor ver, e a hora que eles sabiam que esse artigo ele ia ser validado por uma IA, e escreviam um prompt que esse artigo só poderia ganhar nota 10. E isso movimentou toda a comunidade acadêmica. Assim, existe uma beleza da IA, mas a gente também precisa ter uma regulamentação. E o que aconteceu? A Unicamp soltou um disclaimer e uma cartilha de como as universidades deveriam estar preparando os docentes para lidar com essas situações. E a cartilha era interessantíssima. Eu falei, gente, os professores precisam saber disso aqui. E aí eu mandei para o professor Hércules, assim, na ingenuidade, mas falei, professor, eu vi esse livro e eu acho que você deveria passar isso para os docentes da faculdade, porque é muito importante e vai ajudar eles a nortear e tudo. E aí o professor Hércules falou assim, eu preciso conversar com você. E aí foi quando eu fui conversar com o Hércules, e aí ele falou do projeto, e eu fiquei encantada, porque eu venho trabalhando nisso há bastante tempo, porque acho que você não sabe dessa parte da minha história, mas eu tenho um cunho empreendedor, eu tenho uma startup que bacana. De educação médica, de transformação digital, e aí eu falei... Eu normalmente te pergunto, você não abriu ainda? Não, mas no perfil. E aí virei, e eu tô aí muito nessa... É porque eu acredito muito que a gente está vivendo, assim, uma era muito mais disruptiva do que a internet. E aí eu sempre quis criar tudo isso, e aí foi assim que eu cheguei aqui na Max. Que legal. E fala um pouquinho a respeito da questão do curso em si, nessa parte que você já tomou conhecimento, da parte relacionada à montagem, né? Porque é um curso diferente, ele vai exigir um diferencial, porque às vezes a gente acaba, na verdade, tendo algumas limitações, porque a legislação, né, o governo, o MEC, a regulatória, ela não acompanha essa velocidade que a gente tem na sociedade, principalmente hoje tecnológica. Como é que está hoje esse curso de IA que a gente já lançou preliminarmente e vai agora, a partir de outubro, a fazer toda a sua possibilidade de acesso através do vestibular, que também vai ser diferente, né? Como é que você vê, o que tem de diferente, por que o pessoal acha bacana, por que está diferenciado, está todo mundo muito empolgado com isso. Mas eu queria que você desse a sua opinião como médica e também como especialista em IA, em tecnologia, de como isso é diferente de tudo que tem hoje sendo ofertado no mercado. E é diferente mesmo, e assim, gente, não é porque nós estamos criando isso há muito tempo, mas é um curso. O que nós pensamos? Toda essa trajetória, como eu comecei na IA em 2019, eu fiz o caminho inverso que as pessoas fazem hoje. Hoje nós temos Gemini, ChatGPT, que querendo ou não, assim, promover uma facilitação da gente ter acesso ao conhecimento, coisa que em 2019 ainda era uma educação tradicional. E quando a gente foi desenhar esse processo, eu falei, primeira coisa, assim, dos meus aprendizados que eu passei, esse curso ele precisa ser um curso skin the game. O aluno precisa ser um aluno que vai ser um pensador e não um replicador.
E aí, quando você vai fazer um brainstorm, quando você vai discutir, como é que essas competências são desenvolvidas? Como é que a gente fica bom na vida? Muito de um processo igual eu passei na residência, você não tem que ir para o campo de batalha, ver paciente, ver caso ficar bom. A gente colocou isso dentro do curso de IA. Então, desde o primeiro semestre, o aluno já vai estar em casos que quem já é da área da tecnologia vai entender o que eu estou falando aqui, que é o jargão da gente usar plataformas como Kaggle, que são plataformas que trazem um banco de dados, um dataset, todo bonitinho, ordenado, você usa ele para treinar. Mas a vida real não é assim, Flávia. A vida real é cheia de desafios. Então, a gente falou, não, a gente precisa de necessidades que são reais. Além disso tudo, como eu comentei da experiência que eu tive no Vale do Silício, o Vale, eu aconselho a todo mundo pisar no Vale, porque a energia do Vale, né, é uma coisa assim que te transforma. A gente se inspirou na metodologia do biodesign da Universidade de Stanford. Por quê? Porque o biodesign, eu não vou dar spoiler, vocês vão entender o que é o biodesign, até para gerar essa curiosidade de ver o quanto isso é inovador. O biodesign, a premissa básica é as necessidades das pessoas gerando inovação. E aí, quando juntou eu, o Hércules, toda a equipe, vocês, a gente pensou, por que não aqui também não ser isso? O brasileiro é extremamente criativo, muito inteligente, e esse curso vai ser um curso extremamente aplicado, inovador, e além do mais, perto das Big Techs, porque você precisa, num ambiente de tecnologia, estar perto de empresas como a AWS, como Google, como Microsoft. E além disso tudo, a gente vai construir uma carreira desse estudante que eu acho que é uma coisa que talvez no nosso Brasil, eu não sei se é porque né, eu sou da formação meio antiga, assim, é a possibilidade de você desenvolver uma carreira global. Isso para mim não tem preço, porque você pode decidir aonde você quer trabalhar, quando você quer trabalhar e de onde você quer trabalhar. E isso o nosso curso vai proporcionar esse ingressante. Que bacana. Então são muitos diferenciais pelo que eu estou percebendo e pelo que a gente tem visto, né, dentro dessa composição toda que foi a montagem desse curso, né? Então a gente tem um pouco do pessoal trazendo o Vale do Silício, Stanford, Biodesign. A gente tem um pessoal muito focado dentro dessas empresas que você citou, que também estão vindo aqui conosco para esse curso. Você vê ele hoje como um diferencial em termos de mercado? Você acha que tem alguma outra coisa hoje, digo na educação privada, que se assemelhe a esse curso no Brasil, pelo que você tem pesquisado, visto? Que une todas essas pontas, não tem. Não tem. E eu estou falando que não tem, porque até eu trilhar todo o meu caminho, eu sempre vinha procurando isso. E eu falei, gente, a gente precisa... Eu trilhei esse caminho desse curso, mas foi ponta a ponta, uma ali, outra aqui. E isso Você gasta muita energia, você perde muito tempo, no sentido não de perder o seu tempo, mas de gastar tempo caçando. E nós conseguimos colocar isso tudo numa graduação. E eu fico muito feliz de nós sermos os pioneiros, e nós somos os pioneiros, isso eu posso afirmar com toda certeza, porque o mais importante disso tudo, Flávio, não é nem ser o pioneiro, é a gente conseguiu co-criar e criar um curso que a gente vai causar impacto. E vamos transformar todo um ecossistema, não só do aluno, mas como das empresas. Então, entende o quanto esse ciclo é lindo, esse triângulo é lindo? É bem virtuoso, né? Bem virtuoso. Eu digo que, como a gente está num papo de impacto, o curso ele é impactante mesmo, vai impactar a vida de muita gente. Vai. E para a gente, claro, ir para o final, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para o pessoal da sua visão pessoal sobre a educação, sobre o quanto é importante hoje o domínio da inteligência artificial, né, em todos os níveis, e o quanto isso vai impactar positivamente
todas as áreas, né? Desde a saúde, onde você está muito bem inserido, a tecnologia e qualquer outro tipo de profissão, né? A advocacia, a parte de contabilidade, a parte relacionada a estruturas que a gente tem hoje dentro das empresas e assim por diante. Sim. Sabe que eu costumo dizer que a tecnologia, eu gosto muito do termo inteligência ampliada, em vez de ser inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela ampliou as nossas capacidades como ser humano. Então, hoje, Flávio, pensa assim, o caminho que a educação está tomando. Hoje a gente pode criar uma educação muito mais personalizada, uma educação onde a própria pessoa pode se autodesenvolver com a inteligência artificial. E o que eu vejo? Que não é para se ter medo. A gente tem que usar ela a nosso favor. E eu acredito muito que quem surfar essa onda que já está aí, vão ser pessoas que vão ser assim, os privilegiados mesmo, de poder causar impacto, transformação, de poder gerar esse movimento. E eu falo muito que a IA, a meu ver, ela consegue nivelar as pessoas para transformar todo um ecossistema. Imagina que até pouco tempo tudo era muito separado e hoje a IA consegue te proporcionar tudo isso para você estar em uma outra dimensão. Eu acho que o nosso curso quer pessoas adaptáveis, pessoas criadoras, pessoas que podem pensar já na IA como essa forma assim, de escalonar, sabe? E a palavra que eu forço aqui, que eu quero deixar, é que transformação é o que a IA faz com a nossa vida e com o que nós estamos construindo. Então, eu desejo que todos se inscrevam. E eu falo mesmo assim, na dúvida, se inscreve. Trabalha na abundância, depois você decide, porque você não tem nada a perder. Pessoal, estive aqui então com a nossa querida Andréia Nunes, nossa doutora Andréia, que vem para o nosso curso de IA, trazendo toda essa sua bagagem importantíssima de formação, tanto na área médica, como também nessa área da IA, desde muito tempo, onde não se falava de IA 2019, e foi se especializar, foi até o Vale do Silício também, traz muita coisa boa de lá. E hoje, obviamente, nós sabemos que todas essas conotações que nós falamos aqui são importantíssimas para você que quer realmente estar nesse mundo, mas está de uma forma muito mais aprofundada e com muito mais possibilidades de entender e fazer as pessoas realmente entrarem para esse mundo transformando. Como ela diz, é algo transformador. E nós somos uma prática desde o primeiro dia de aula e uma prática que transforma. Então, para cá, gente, Unifage lançando esse curso junto com a Unimax vai ser uma coisa revolucionária e que vai trazer muita transformação impactante para todos. Um beijo enorme, muito obrigado e nos vemos na próxima edição do Papo de Impacto. Valeu!